Em um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, eu mostrei esse ranking mundial de juros reais, porém eu senti que faltou a necessidade de ter um vídeo específico falando se o Brasil é um país com o maior juros real do mundo. E nesse vídeo eu gostaria de falar especificamente sobre isso para a gente ter uma análise de quanto de fato a gente consegue obter numa taxa Selic de 11,75%, que é o que a gente tem, e entender conceitos como taxa nominal e taxa real. E talvez uma das mensagens mais importantes que eu gostaria de passar nesse vídeo é por que eu acredito que investir em ações para o longo prazo é o caminho correto para seguir e por que a renda fixa acaba sendo não tanto atrativa justamente porque há uma discrepância muito grande no valor nominal e no valor real que ela entregaria para o investidor. Então cola comigo que nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes para tu finalmente entender esses conceitos. Bom, então eu gostaria de explicar como que esse ranking mundial funciona e como a gente pode ver, aqui o Brasil está na segunda posição, porém recentemente ele estava na primeira. Atualmente a Rússia é o país com maior juros reais e esse ranking ele basicamente filtra isso, então ele é atualizado mensalmente. Esqueci de mencionar também que eu tô no site Clube dos Poupadores, é um site que eu não vejo tantos youtubers falarem sobre, mas eu acho que ele traz isso de maneira muito didática. Mas então basicamente essa tabela é um compilado de países, os juros que esses países possuem, a gente pode ter uma alusão de a taxa Selic de determinados países, porém, obviamente, esse nome é diferente em cada lugar, a taxa de inflação desses países, o juro real e o risco. Então, essa classificação de risco é chamada de rating. É uma nota, então, atribuída por instituições especializadas em análise de crédito, conhecido como agências classificadoras de risco. Elas avaliam a capacidade e disposição de um país em honrar pontual e integralmente os pagamentos de sua dívida. Essas notas são muito utilizadas pelos investidores, já que fornecem uma opinião que se espera ser independente a respeito do risco de crédito da dívida do país analisado. Então, esse tipo de classificação de risco, ela vai de AAA, como países top 1, os países mais confiáveis possíveis para se investir, que certamente vão pagar esse tipo de dívida, ao D, onde são países que encontram-se em inadimplência. Como a gente pode ver aqui no risco, a classificação de risco do Brasil é BB. Os Estados Unidos é AA+, e a gente vê alguns países aqui como o AAA, que são chamados, ou 3As na tradução literal, como o Canadá, a Suíça e também a Austrália. Então, voltando para a tabela aqui, o Brasil se encontra-se nessa posição, então ele é classificado como um risco substancial de pagar a sua dívida. A probabilidade de falência também é classificada como 17% nos próximos 30 anos, enquanto numa comparação com os Estados Unidos, ele está no AA+, ele só não está no AA, porque ainda tem um muito baixo risco, enquanto os países top 1, Suíça, Canadá e Austrália, se encontram aqui no mínimo risco, 0,07% de chance de falência para os próximos anos. Uma das coisas que vocês podem se perguntar, olhando essa tabela, é por que a Rússia registra como NR. Eu pesquisei o que esse NR significava e significa basicamente países que não são avaliados. Porém, eu não entendi por que ele não colocou um traço como os outros países, zona do euro, África do Sul, Singapura também. Então, acredito que seja um conceito específico, mas é basicamente um país não avaliado. Então, a gente não pode ter como base a Rússia. E olhando essa tabela, a gente consegue ter uma interpretação que para o investidor estrangeiro, talvez seja muito interessante investir no Brasil, porque comparado aqui, o Brasil e no México, afinal de contas, porque são países que têm os maiores juros reais, o México muito próximo aqui do Brasil, enquanto o risco deles é avaliado como um risco substancial para o Brasil, conforme a gente viu, e um risco moderado para o México, já está no ranking Triple B, ou seja, praticamente a avaliação máxima do B, quase perto do 1A, o que significa que o país tem um risco substancialmente menor do que o risco Brasil. Então, para a gente ir além dessa tabela de risco, eu gostaria de mostrar para vocês que para a gente chegar no juro real de um país, não basta, e aí eu vou puxar minha calculadora para isso, não basta a gente fazer a taxa de juros do país menos a inflação. A gente vê que o juro real ficaria 7,13. Esse cálculo está errado.
E é aqui que a gente consegue ter a fórmula do juro real para a gente fazer esse cálculo. Então, para mostrar para vocês como esse cálculo é feito, aqui com o exemplo do Brasil, eu puxei minha calculadora e eu vou mudar ela para o modo científico, só para a gente conseguir aplicar os parênteses da fórmula. Como a gente pode ver aqui, ele é um cálculo que envolve uma divisão, então seria melhor a gente colocar entre parênteses. Mas, basicamente, a fórmula diz o seguinte: a gente vai abrir parênteses, colocar 1 mais o juro nominal, que seria 11,75 nesse momento para o Brasil, dividir por 100, esses 11,75, e a gente pode fechar esse parênteses. Depois nós temos mais uma divisão, onde a gente vai abrir outro parênteses, vai fazer 1 mais a inflação do país, que seria 4,60 dividido por 100, também esse valor. Podemos fechar o parênteses, fazer a divisão, clica no igual, e por fim, menos 1 vezes 100. Deu 6,81, e se a gente arredondar esse 1 aqui, pela terceira casa decimal que ele tem, daria 6,82, exatamente o juro real que a gente possui aqui para o Brasil. É essa a fórmula utilizada aqui nessa coluna. Então, o ponto que eu queria chegar com essa análise é o seguinte: se a gente tiver essa taxa de juros aqui, ou a taxa Selic do Brasil, em 11,75 por todo o ano de 2024, e a inflação se manter constante também, a gente acaba tendo um retorno real dos nossos investimentos de 6,82. Então, para a gente pegar um exemplo básico, é o seguinte: nós investimos R$1.000 numa taxa Selic de 11,75. Então, vamos colocar 11,75 percentual. Então, de retorno nominal, nós tivemos 11,75. Se a gente tirar 4,62 da inflação, o nosso retorno líquido foi esse aqui, 1.065. Porém, descontando os 1.000 que a gente investiu, esse foi apenas o nosso lucro líquido. Só que uma coisa que eu não vejo muita gente que fala de renda fixa falando é o famoso imposto de renda. Então, o principal imposto incidente nos fundos de renda fixa é o imposto de renda, que é calculado sobre os seus rendimentos auferidos. Então, assim, supondo que no melhor cenário, vamos pegar aqui o nosso lucro, tá? Então, taxa Selic a 11,75. Se a gente for tirar até 6 meses, olha só quanto que a gente vai ter que pagar desse lucro aqui, ó. Então, a gente já faz menos 22,5% percentual. A gente vai pagar 14,82 na hora que a gente for vender a nossa aplicação só de imposto de renda. Nosso lucro líquido aqui seria R$51, tá? Se a gente dividir isso daqui por 10, já que a gente investiu R$1.000, a gente teria 5% de retorno líquido descontado a inflação e descontado o imposto de renda. Já no melhor cenário, que tu vendeu depois de 2 anos, ainda assim tu pagaria 15% desse lucro líquido, ou seja, 9,88 seria só de imposto de renda, tendo um lucro líquido de 55,99, sendo que seria um retorno líquido de aproximadamente 5,59% nessa escala que a gente está analisando. Então, olha só, se a gente for descontar inflação e imposto de renda, o que era para ser um retorno de 11,75, se a gente diminuir aqui, acabou que 6,15% foi de inflação e mais imposto de renda do período, fazendo com que somente 5% fosse o retorno real de uma aplicação em renda fixa, sendo que a taxa Selic se mantivesse constante e a inflação estivesse constante por um ano inteiro. Isso que, se a gente for olhar o histórico da inflação aqui no Brasil, ela está num período bem alto, tá? Aqui é um gráfico com uma relação da taxa Selic com o IPCA, então, conforme a gente viu, taxa Selic em 11,75% no último registro, e aqui a inflação nos 4,62%, e comparado à média histórica, está num período bem alto, tá? Então, vocês imaginam, tendo um retorno nominal alto, a gente só teria 5% de rentabilidade líquida no final de um ano, sendo que se a gente investisse em boas empresas, em boas ações, a gente conseguiria ter esse retorno somente nos dividendos, fora no potencial de valorização dos ativos. Então, é claro que eu estou comparando duas classes de ativos diferentes e potenciais de rendimentos
diferentes também. Mas então o intuito desse vídeo foi basicamente para te mostrar que muita gente no Brasil se ilude com uma taxa Selic muito alta e acredita que está recebendo de fato 13% ao ano. Porém, se a gente descontar a inflação, se a gente descontar imposto de renda e até mesmo IOF, se essa pessoa vender em menos de 30 dias, a gente acaba tendo uma rentabilidade líquida muito menor do que o nominal. Então, cuidado quando os bancos te prometem 100% do CDI, tem 110% do CDI, 120% do CDI. Isso é uma comunicação voltada para o retorno nominal que aquele título pode trazer. E o retorno real, como a gente viu nesse vídeo, na prática ele é muito menor. Então, basicamente, esse é o vídeo e a mensagem que eu queria trazer hoje. Bem direto ao ponto a respeito que, assim, eu não vejo muita gente fazendo esse tipo de análise, então eu quis trazer isso de uma pegada mais diferente, mais prática aqui no nosso dia a dia, para que vocês possam entender que há muita discrepância entre o retorno nominal e o retorno real de títulos de renda fixa. Então, eu espero que tenha te ajudado. Muito obrigado e até a próxima.